Boa noite a todos. Estamos no ar para mais uma reunião de tratamento espiritual. Mais uma reunião aqui promovida pelo Centro Espírita André Luiz. Opa, já recebi aqui a minha notificação de que estou no ar. Opa, já estou vendo alguns amigos aqui. Rafael já está aqui. Boa noite, meu amigo Rafael. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Tá um barulho, segundo a Flor. O que será isso, Flor? Será? Deixa eu ver aqui como é que tá esse negócio. Só um instante. Só um instante, Flor. Flor, vamos ver aí se diminuiu. O pessoal tá chegando aqui. A Kátia chegou, né? A Flor já chegou. Pedro Ribeiro, boa noite. João Batista, Denise, Juliana Ramos, Gessé, Francisca Gessé. Boa noite, meus amigos. Coisa boa, tamo juntos. Olha aí, hashtag tamo juntos, Socorro de Sales, Isadora, junto com meu amigo Pedro. Deixa eu compartilhar aqui, que eu fui compartilhar e acabei não compartilhando. Pronto. Aqui já tá. Opa. Já compartilhei. A Flor mandou aqui, eu vou mandar em lista para todo mundo. Me deem só um minutinho, tá, gente? Eu tenho que mandar aqui para a lista dos amigos, que é os amigos do CEAL. O pessoal tá dando boa noite, eu vou já dar boa noite a vocês. Pronto, link para todo mundo. Olha aí, o Pedro já tá mandando com um coraçãozinho. É isso aí, Pedro. Letícia entrou, tá dando boa noite. Coisa boa. Compartilhado. Pronto. É isso aí. Então, hoje nós vamos fazer uma reunião especial. Márcia chegou. O pessoal tá todo mundo aí, né? Já. Só coisa boa, gente. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui. Estamos online. Isso aí. Vamos fazer uma prece para a gente dar início à nossa reunião. A nossa reunião de tratamento espiritual. Hoje eu vou trazer mais uma vez um convidado, né? O Marquinho vai estar aqui conosco. Ele ouviu o pedido, o pessoal da quarta-feira pediu, chama o Marquinho de novo, Marquinho. Oi, Eunice, Rafael, todo mundo está aqui, né? Meu amigo Rafael Reis, Fernando. Vamos fazer uma prece? Aqueles que desejarem fechar os olhos. É o Francisco dos Estados Unidos que nos acompanha, Tati. Fechamos os olhos. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, Pai amantíssimo, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em teu nome. Te pedimos, Pai, que nos ampare e que nos fortaleça, que nossos anjos
possam nos inspirar para que possamos, durante o estudo dessa noite, aprender aquilo que é necessário para a nossa transformação moral. Ampara-nos, Pai, hoje, todo e sempre. Que assim seja. Bem, como eu avisei a vocês, hoje nós vamos estar aqui com um convidado, né? Eu vou pedir a Flor para colocar o meu amigo Marquinho, que vai participar hoje conosco. Pronto, o Marquinho, que está em São Paulo, participando conosco. Boa noite, Marquinho. Seja bem-vindo. Marquinho, só para eu sentir assim, a harmonia climática entre nós. Diga-me quanto está a sua temperatura? A sua temperatura corporal, não. Quanto é que está aí a temperatura? Qual é a temperatura aí em São Paulo nesse momento? Aqui onde eu estou está quase 8. Quase 8, 9. 8? 8, 9. 9. Tá. Tá friozinho. Aqui a gente está 8. 8 vezes mais quente do que aí. Aqui está bem... Tem até ventilador aí? Tem, aqui tem tudo, rapaz. Aqui tem tudo para tentar manter a gente minimamente com o mínimo de frio que possa existir, né? Então, 8 graus. Olha aí, o pessoal já está dando boas-vindas a você, a sua participação. Olha aí. Muito obrigado. Olha aqui, Antônia Magalhães de Macapá. Tem o pessoal aqui. Até dos Estados Unidos aí? Tem um amigo dos Estados Unidos. Tem um pessoal aqui do ICO, que é o interior aqui do estado. É um grupo que realmente eu estou muito interessado em conhecer, porque está assistindo todas as reuniões. Estou gostando de ver o pessoal de ICO, hein? Gente boa. Então aqui, né, o pessoal está participando bem, né? Tem muita gente online. Minha amiga Dulce, já vi. Aqui a Rosângela já disse para mim, eu vou sequestrar o Marquinho para o grupo da segunda. Tá aí, o Marquinho tá na segunda. Então, um abraço para o grupo espírita Viana de Carvalho, de Icó. Deixa eu ver aqui, ó, a Dulce mandando parabéns aqui, né, dando felicitações pela sua participação. Só coisa boa. A Érica de Recife, o Silvio. Depois eu quero falar com o Silvio, porque eu tenho uma proposta para o Silvio depois. Mas isso é depois, viu, Silvio? O Reginaldo chegou. Gente, então não vou dar boa noite a todo mundo, senão a gente vai ficar aqui só no boa noite e não vai fazer aquilo que a gente veio. Hoje nós vamos começar um capítulo maravilhoso, o capítulo 17, o capítulo Sede Perfeitos. Você gosta desse capítulo, Marquinhos? Bastante. Esse é bom, né? Nossa, esse é demais. Esse é bom. Olha aqui, gente de Alagoas, gente de Icó. Então, vamos começar. A estrutura dos capítulos sempre se mantém, que é, como é? Primeiro, máxima evangélica. Depois, Kardec comenta essas máximas evangélicas. Por último, instruções dos espíritos. Então, a estrutura dos capítulos é sempre essa. Máximas evangélicas, comentários de Allan Kardec, instruções dos espíritos. Então, sempre nós estamos nessa estrutura. Hoje, esse é o capítulo está iniciando agora, né? Então, deixa eu ver, só mandar aqui mensagem. O pessoal está mandando mensagem no WhatsApp também. Fico tão feliz, o pessoal manda mensagem por aqui, quer participar, é muita interação. Deixa eu ver aqui. Casa de Ismael. Araturi, eu acho que Casa de Ismael, não lembro se é Araturi, mas é ali, né, na região, não, acho que é Araturi, não. O pessoal da região de Caucaia, por ali. Já fui na Casa de Ismael. Uma vez convidaram para dar fazer um tema lá. Foi uma experiência bem legal. E aqui o Reginaldo é de Recife e tudo mais. Então vamos lá, vamos começar a leitura do texto. Caracteres da perfeição. Vamos lá.
Marquinhos, eu vou ler, depois a gente comenta, tá? Ficar aberto aí para nós comentar. Capítulo 17, como vocês estão vendo. Sede perfeitos, caracteres da perfeição. A máxima evangélica é: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Agora o comentário de Kardec a respeito desse início, dessa máxima de Jesus. Só para repetir, está em Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Diz Allan Kardec: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingisse a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dada a ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo o que sobrescita o sentimento da personalidade destrói ou, pelo menos, enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até ao amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublimes, lhe disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Esse é o comentário de Kardec, tem a máxima evangélica. E agora a gente vai passar a palavra para o Marquinho para ele fazer suas considerações, suas primeiras observações. E aí vocês podem mandar os comentários, podem tirar as dúvidas sobre o texto. Não esqueçam daqueles que estiverem achando que esse conteúdo é interessante, é importante, compartilhem, curtam a página, curtam a reunião, tudo isso é importante para nós. Marquinho, quais são as suas primeiras observações? Cícero, você quer começar? Pode ser, eu posso começar, você sabe. Sim, você pode começar. O problema não é eu sei, você sabe que o problema não é eu começar, o problema é eu parar, né? O problema é mas vamos lá, eu vou fazer alguns destaques. Isso, aí você destaques faz, iniciais. eu vou pegando a dinâmica também. Ok. Sim, é isso aí. Eu gosto muito da apresentação do capítulo.
ele tem essa construção, né? O capítulo 17, ele veio trabalhando, ele veio trabalhando as bem-aventuranças, ele veio mostrando todo o evangelho, né? Começou lá explicando que Jesus não veio destruir a lei, depois ele vem para aquilo que eu sempre digo que para mim é o capítulo-chave, que é o capítulo Meu reino não é deste mundo, porque se eu não entender que o capítulo trata de outro, que o livro trata, que a ética espírita trata de outro mundo, que é uma construção para outro mundo, tudo fica meio perdido, né? Assim, as máximas, todos os ensinamentos ficam meio sem sentido. Ela é a base, né? Então ele foi falando das muitas moradas, ele foi construindo toda uma ética, e aqui no capítulo 17 ele chega a gente, no capítulo passado, discutiu a relação com o mundo material, quando tratou de Mamon, né? Mas aqui a gente chegou no ápice dessa ética, que é a perfeição. Então, é um convite agora, vocês aprenderam isso aqui tudo, aqui desses capítulos passados, vamos ser perfeitos. Sede perfeitos. É um convite, mas é um imperativo, porque é o nosso objetivo, né? A gente vai ter que alcançar essa perfeição, mas quando o nome do capítulo é Sede Perfeito, e a máxima tirada por Jesus, a máxima tirada de Kardec por Jesus, é uma que trata dos inimigos. Então, ele começou dizendo, o Kardec deu o nome do capítulo, Sede Perfeito. Então, eu já sei qual é o objetivo, alcançar a perfeição. E aí, Jesus nos pede isso também, a perfeição, comparando com o Pai, né, comparando com Deus. Mas é muito legal, ele começa falando dos inimigos. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Só coisa fácil. Amar aos inimigos, fazer o bem a quem nos odeia, orar pelos que nos perseguem e nos caluniam. Aí ele começa a fazer um contraponto, Jesus, né? Porque se amardes os que vos amam, que recompensas terei disso? Aqui ele já começa a apontar para um tipo de ética. Ele está querendo que a nossa ética permaneça, seja a mesma, independente se é amigo ou se é inimigo. Se amardes os que vos amam, que recompensa terei disso? Então, que ética, que moral é essa? Né? Mas eu acho que o Martim gosta mais de moral, né? Mas que moral é essa que só faz se for para os amigos? Depois, ele pergunta, não fazem isso também os publicanos? Ele faz uma provocação, porque as pessoas já conheciam os publicanos e já classificavam os publicanos como pouco confiáveis. Mas os publicanos também não fazem isso? Se unicamente saudades os vossos irmãos, que fazem isso mais do que os outros? Então é só entre nós mesmos que a gente deve fazer isso? Aí ele pergunta, não fazem o mesmo os pagãos? Porque os pagãos, que o povo judeu para quem ele está falando, né, porque ele está falando para os judeus ali, já tinham aquela crítica aos pagãos. Entre eles eram bem fechados, mas os pagãos também entre os seus patrícios eram fechados. Então ele sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Logo a gente deduz que o nosso Pai, Deus, Pai Celestial, ele não faz distinção se somos publicanos, samaritanos, se somos fariseus. Ele não faz distinção se nós somos pagãos, se somos crentes em Deus, se somos descrentes, se somos ateus. Deus não faz essa distinção. Deus age para os seus filhos do mesmo jeito, independente de onde ele estiver. Então, me parece, e aí eu vou passar a palavra para você comentar e corrigir se eu estiver errado, que o Kardec viu essa sacada, né, lá no último parágrafo, e ele nos apresenta assim: se você realmente é ético, se você compreendeu as leis morais, se você vive isso na acepção máxima da palavra,
você não trabalha só para os seus. Você faz independente de quem for. Porque você não faz pela pessoa. Você faz porque você é. Agora que eu sou, que a caridade em mim brota e faz os frutos, não importa para quem é. E um outro desafio, como a caridade em espiritismo é sempre desinteressada, não pode ter interesse, a caridade mais plena, o momento mais pleno é quando eu faço algo para o meu inimigo. Porque de todas as pessoas, eu posso esperar alguma coisa. Mas, tecnicamente, se tem alguém que não vai me dar nada de volta, é o inimigo. O meu inimigo, o que é que ele vai me dar de volta? Ele, pelo contrário, ele quer o meu mal. Ele quer que eu me ferre. Se para esse que quer que eu me ferre, eu conseguir orar por ele, mas orar verdadeiramente, isso significa que o desinteresse começa a fazer morada em mim. Porque eu não estou fazendo. Quando eu oro pelo inimigo, não vou ganhar nada, é certeza. Pelo menos enquanto ele estiver na condição de inimigo. Então, acho que Kardec, observando isso lá lá no final, ele já dá ele faz essa sacada. Quando a gente ama, quando a gente ora pelo inimigo, por aquele que calunia, nos persegue, é um indício de que nós estamos agindo desinteressadamente, porque ele não vai nos dar nada. O que você acha, Marquinhos, dessas observações que eu fiz até agora? Você concorda? O que é que você acrescenta? O que é que você destaca? Interessante, mas eu não vou fazer nenhuma correção, não. Eu vou seguir, né, sem correção, né? Porque achei interessante, você destacou uma coisa que eu tinha pensado também, que é a noção de caridade, que está muito presente no texto, né? Então, eu vou começar a falar focando dois aspectos do texto. Para ser bem rápido, assim, e para não atacar todas as questões, porque tem vários elementos aqui que dá para a gente discutir horas e horas, né? Eu queria destacar duas coisas. A noção de modelo, no começo do texto, e a noção de caridade, que você já começou a falar. A noção de modelo, no primeiro parágrafo, ele já apresenta essa noção de modelo. Então, ele diz que lá no passado, naquela época, o que Jesus fez uso foi uma concepção de ética, de aprendizado propício aos homens daquela época. Ou seja, se ele ensinasse de outra forma, ele não atingiria o que ele precisava atingir. Só que aí a gente vê que ele era um judeu, numa comunidade judaica, falando para judeus e propondo uma nova reflexão ética a partir da noção de caridade, de amor e assim por diante, da relação com o inimigo, com o amigo e assim por diante. Então, nós vamos ver o seguinte: na tradição judaica, desde o início, pegando os primeiros patriarcas, né, Isaac, Abraão, Jacó, esses patriarcas, eles também tinham um modelo, que era o modelo, o Criador. Então, sempre que eles falavam a partir do modelo que é Deus. E as pessoas entendiam. Mais para frente vieram os profetas, que continuaram com o modelo que é Deus, o Criador. Mais para frente veio a doutrina. E Jesus vai usar também, ele vai continuar com o modelo que é o Pai. Ele sempre se refere ao modelo que é o Pai. Assim que Jesus sai de cena, que a doutrina cristã ele deixou plantada, semeada na terra, vem a doutrina espírita, vem o trabalho de Kardec. Com esse trabalho, o modelo passa a ser Jesus. O modelo guia lá da 625. Ou seja, sempre ao longo da história, desde o início do judaísmo, sempre tivemos a ideia de um modelo e guia
para o homem seguir. Até Jesus, até o Cristo, foi o Criador, o próprio Criador. A partir da doutrina espírita, dos espíritos, nós vamos para a questão, um novo modelo e guia, que é o modelo. Agora, quais as características fundamentais que mudaram, ou se não teve mudança? A meu ver, teve uma mudança fundamental. Até o Cristo, o modelo e guia era um criador inacessível, que as pessoas criam pela noção de temor, que não é uma noção de temor no sentido de medo somente, uma noção de temor ao Criador. Existe um poderoso, alguém acima de mim, a quem eu respeito a lei e preciso agir segundo essa lei. A partir de Jesus, muda e aparece o amor. Na doutrina, aparece a noção de caridade. E aí é que aparece o elemento novo. O elemento novo é o seguinte: na questão 625, não é mais um Deus criador fora desse mundo, como foi até o Cristo. A partir da doutrina, na questão 625, no comentário que Kardec faz, 625, fica muito clara a mudança que ocorre com a doutrina espírita. Ou seja, o modelo e guia Jesus agora é um homem que está diante de nós, está perante a nossa convivência, né, mostrando, fazendo algumas coisas. Vocês estão estudando os milagres, segundo a Gênese. Ele fez todos aqueles atos. Então, esse modelo e guia agora, a partir do comentário de Kardec, não é mais um Deus fora, inacessível, que muita gente ainda persiste em dizer: mas era Jesus era capaz, eu sou incapaz. Não. No comentário de Kardec, logo no primeiro parágrafo, Jesus é nos dado como modelo e guia, como aquilo que nós ainda na Terra somos capazes de realizar. Ainda na Terra, não é fora de nós, não é para depois da morte. Ainda na Terra, o nosso modelo e guia agora passa a ser o Cristo. O homem ideal, o modelo ideal que nós temos que buscar alcançar é esse Jesus, é esse Cristo. Ok? E o que é que ele traz de diferente? Uma nova noção de caridade. Marquinho, só um segundo, tá? Segura aí que só que a gente vai tentar trocar aqui para outra câmera, tá? Só um minuto. Flor, pode colocar outra câmera. Pronto. Pronto, Marquinho, pode continuar. Perfeito. Então é isso. Com a doutrina. Oi, tá dando eco. Tá dando eco? Tá, continua dando eco? Sim. Melhorou. Ah, tá. Porque eu não tô mais online. Com a doutrina espírita, questão 625, o modelo e guia agora é um modelo e guia mais próximo de nós. E o próprio Cristo, quando ele esteve aqui, ele dizia algumas vezes para os seus seguidores, para os apóstolos, por exemplo, algumas vezes em que houve aquela manifestação de espíritos, e os apóstolos tentaram afastar esses espíritos e não conseguiam. Então ele dizia a esses apóstolos o seguinte: até quando estarei convosco? Algumas vezes ele era mais bravo. Ele dizia: enquanto vocês não tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda, vocês não farão aquilo que eu faço. Mas vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ou seja, a doutrina espírita, ela traz uma noção de modelo e guia que é mais próxima de nós. Ou seja, o nosso modelo e guia é esse homem Jesus
é esse homem perfeito que esteve entre nós. Ou seja, não é mais jogado para um lugar distante, mas mais próximo de nós, segundo Kardec. Então, o Kardec vai dizer na 625 exatamente isso, que nós temos agora um modelo guia daquilo que nós, como seres humanos, conseguimos atingir ainda na Terra. E aí entra a noção de caridade. Nós estamos na Terra exatamente para aperfeiçoarmos essa noção de caridade nossa. À medida que nós aproximarmos essa noção de caridade da virtude, a caridade como virtude, e a caridade como virtude é quando ela deixa de ser desinteressada, é porque nós avançamos até a condição que Jesus propõe para nós sermos aquele sujeito que está no caminho certo da perfeição. Ou seja, à medida que nós atingimos a caridade como virtude, nós estamos no caminho certo. Ou seja, nós seremos perfeitos? Ainda não, mas o caminho está começado. Então é isso que ele diz. Se outrora o modelo era fora, Jesus agora é o modelo aqui para presente. Então é isso que eu queria ressaltar. Então a caridade, então, conforme entendia Jesus, lá na questão 886, é que nós devemos entender a noção de caridade. E é por isso que no finalzinho do texto é dito exatamente isso. Depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse Jesus: sede perfeitos como vosso Pai celestial. Ou seja, o modelo de perfeição até ele era o Pai celestial. Para nós, espíritas, para nós, kardecistas, o modelo e guia para nós agora é ele, Jesus. É a noção de caridade que ele diz lá na questão 886. E que ele reforça dizendo que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Basta que nós tenhamos a fé do tamanho do grão de mostarda. Ou seja, nós não podemos mais transferir a responsabilidade de atingirmos uma noção de caridade como virtude. Ou seja, quando nós atingimos esse grau de caridade como virtude, nós estaremos seguindo o modelo, estaremos próximo do modelo. Como ele dizia lá no começo do texto, que aqueles homens do seu tempo seriam perfeitos à medida que se aproximassem do modelo, que era o Criador, que era Deus, da lei. Hoje, nós ganharíamos, seria perfeito, como nosso Pai é, aquele que estivesse buscando e aperfeiçoando a noção de caridade enquanto virtude. Aí, nós amaríamos o nosso inimigo, nós amaríamos o nosso adversário, nós não falaríamos dos outros, nós não invejaríamos, nós não cobiçaríamos, e assim por diante. Eu acho que é isso. É isso aí. Vamos lá. A gente está tendo um pouquinho de problema com o som, né? A gente está com um pouquinho de ruído, mas são essas coisas da internet, né? Tem uma hora que está dando um estalo. É porque a gente estava achando que era quando você estava falando. Tava dando um instaladozinho assim. Aí... Mas também ele tá a 8 graus, né? 8 graus aí complica, né? Até o Wi-Fi congela, né? Então deixa eu abrir aqui, porque eu tava tentando tirar tudo que tinha o Wi-Fi. Uhum. Tava tirando tudo que tinha o Wi-Fi aqui para poder ver se achava, né? Mas já chegamos aqui numa conclusão. Então o Marquinho falou dessa ideia bem interessante, né, do modelo, né, que a doutrina espírita traz Jesus como modelo, como aquele que tem uma conduta ética que nós podemos pautar a nossa existência através de Jesus. Isso é muito claro, tanto que o próximo assunto desse capítulo é o homem de bem, ou seja,
eu vou pegar essas máximas propostas pelo Cristo e colocar na minha ação. E é muito interessante que as pessoas não entendem o final. Eu já estou adiantando, isso se chama spoiler. Se você não quer ouvir o spoiler, você, né, porque vai ser estudado no próximo sábado. Quando no final do Homem de Bem, o Kardec diz assim, não fica enumerada aqui todas as qualidades do Homem de Bem, e as pessoas se assustam, tipo assim, quer dizer que ainda tem mais? É porque no desafio moral, o desafio moral é em todo instante. Então tem sempre coisas novas, tem sempre situações novas. A moral não é uma receita de bolo, né, Marquinhos? Que você diz assim, haja de tal forma, faça isso, faça aquilo. Os desafios, você tem as máximas morais, que aí você sabe. Amar aos inimigos, amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem todo o decálogo com seus imperativos que tem que ser colocados em prática. Mas e no dia a dia? Como é que eu vou fazer isso? Então, Jesus apresenta explicações sobre isso, quando mostra o samaritano e pergunta, quando na parábola do bom samaritano mostra quem é o próximo, mas aqui Kardec cria um homem de bem e diz assim, ele age assim, age de tal forma, assim, assado, e ainda diz, ainda tem muito mais coisas que ele faz. Por quê? Porque os desafios são colocados no seu dia a dia. Você coloca a prática da moral no seu dia a dia. O que eu acho interessante na proposta que você falou de modelo, né, que tem umas pessoas que falam, não sei se o Marquinhos gosta da expressão, mas tem alguns autores que falam, né, de chave de leitura, né? Que ele diz assim, é uma maneira, Moisés apresentou um modo de ler o mundo, que nós chamamos em Espiritismo de primeira revelação. Ele fez, né, tá aqui, o mundo pode ser lido dessa maneira. Jesus não nega o que Moisés fez, ele traz uma nova chave de leitura. Então você continua trabalhando a justiça em Moisés. A Moisés ainda está lá trabalhando toda a justiça, tá ok. Eu vejo algumas pessoas falando mal de Moisés, eu digo, meu Deus do céu, como é que pode? Mas é porque Moisés não pensou nisso. Você não sabe o trabalho que era a época de Moisés, você não sabe quanto avanço está ali. Aí você quer que ele tenha dado as liberdades que nós nem conseguimos hoje, nós nem conseguimos ainda. Você já quer que Moisés tenha no tempo dele dado as liberdades que tem. É só esses que criticam Moisés, porque não deu todas as liberdades que você imagina. Faça o seguinte, dê todas as liberdades que o seu filho pequeno quer. Dê toda a liberdade para ver o que é que você vai fazer com a criação do seu filho. Então, o pessoal, mas Moisés era isso, era aquilo outro. Não compreendem o momento em que Moisés está inserido, um povo que está saindo da escravidão. Mas isso aí daria outras histórias, né, Marquinhos? Ninguém está aqui para trabalhar os críticos de Moisés, não. Então, Jesus apresenta uma nova chave de leitura. Ele lê o judaísmo. Agora, né, ele lê e diz assim, sabe aqueles salmos que vocês achavam que era Salomão ou Davi quem cantava? Não era não, era eu. Era eu quem estava cantando aqueles... Aí você vai ler agora, então eu tenho que ler esses salmos aqui interpretados a partir do que Jesus disse. Sim, é a minha nova chave de leitura. E o Espiritismo também faz uma nova chave de leitura, que nem joga Moisés fora, nem joga Jesus fora. Pelo contrário, Jesus é modelo e guia e acrescenta uma nova palavra no alfabeto divino. Ele entra onde faltou ali. Por exemplo, aqui que já me pediram, como é que eu vou amar os inimigos? Que sentido faz isso? Como? Jesus apresentou uma leitura dizendo assim, olha, se você fizer isso, se você amar só os seus, todos os outros fazem isso. Qual é a diferença que tem? Você tem que buscar essa perfeição. Mas ainda tem gente teimosa
e diz, não, mas eu não quero, o negócio de Deus. Aí vem o Espiritismo e diz assim, pô, deixa eu só te mostrar teu passado. Deixa eu te mostrar que talvez esse teu inimigo, em outra existência, você tenha o ferido e agora você tem responsabilidade com ele. E se não foi esse mesmo, você só está passando por essa situação porque de alguma maneira você se construiu e necessita passar por isso. Não é injusto, ou seja, Moisés está salvo, digamos assim, porque não é injusto, nem é por falta de amor, porque Deus como Jesus nos apresenta, é um pai amoroso. Então o amor está lá, dizendo assim, meu filho, eu estou te corrigindo. Tu não sabe, né? Mas eu estou te corrigindo por amor. Então você vai entender por que eu devo amar aos inimigos. Porque ou eu tenho uma relação direta com ele, ou eu criei situações que agora eu necessito passar por aquilo. É uma necessidade minha. Eu preciso reparar faltas, eu preciso provar, porque eu optei por um outro caminho, porque a gente tem que lembrar que nesse planeta, que é o planeta de provas e expiações, só encarna, segundo Santo Agostinho, os rebeldes à lei de Deus. Se a gente está aqui, é porque a gente é rebelde à lei de Deus. Então, a gente vai ver que o amar aos inimigos agora, além de ter o aspecto moral que Jesus nos apresentou, do amor, Jesus está falando do amor. É justo como Moisés, e se você ainda tiver dúvida, se Moisés não te basta, se Jesus não te basta, o Espiritismo diz assim, olha, tu tens um passado, veja, modifica, porque não é gratuito. O que é que você diz aí, Marquinhos, sobre essa situação? Marquinhos, microfone, Marquinho. Tô tirando. Pronto. Eu esqueci de ligar o microfone, desculpe. Seguinte, em cima disso, tem uma outra questão também. Bom, tem toda essa noção que foi apresentada historicamente até a nossa doutrina, e que tem essa exigência do melhoramento que nós temos que buscar para atingirmos a perfeição da noção de caridade enquanto virtude, segundo a questão 886 do Livro dos Espíritos, a questão da nossa transformação, mas tudo isso não está intimamente ligado a eu saber o que eu fui no passado, ou eu me desculpar também, alegando que, mas isso é muito difícil de alcançar. Como é que eu vou amar meu inimigo? Isso é impossível. É melhor eu dar um tiro nele, né? É melhor eu reagir. Agora, Jesus sabia disso. E é exatamente por isso que ele reforça a ideia. Ame seus inimigos. Ele vai dizer, o caminho é só esse. Ou seja, ele sabia que é difícil, dar face, quando você é agredido numa face, oferece a outra. Qualquer um de nós, eu já vou usar meu karatê na hora, né? Não tem como. Reage. Nós não temos muita capacidade de agirmos inteiramente no bem. Só que o que ele veio falar é exatamente isso. Nós precisamos dar esse primeiro passo em direção à caridade como virtude. As regras estão sendo dadas desde os primórdios, desde a época de Moisés, que você citou bastante, todos os patriarcas, passando pelos profetas, maiores, menores, passando por Jesus, passando por todos eles, até hoje. Então, não adianta a nós mais procurarmos desculpa. Na verdade, o que falta para nós é assumirmos que nós temos esse problema. E quem é que vai mudá-los? Nós mesmos. Aliás, nós viemos para... Até nós falamos isso na semana passada, sexta-feira. Enquanto eu não tomar essa iniciativa, nada muda. Aí, para não me alongar muito, eu gosto muito da questão 659, 60, 61. Ou seja, todo mundo, quando sente isso, faz uma prece, pede a Deus. Não adianta. Se não fizer uma mudança antes, um projeto de mudança antes, não adianta nada rezar em lugar nenhum, não adianta. Então, é isso que nós temos que fazer.
E não adianta criticar o passado, os profetas ou os legisladores do passado, né? O problema está em nós e a solução tem que partir de nós. Muito bem, Marquinhos, isso aí é perfeito, né? Essa pergunta não, esse comentário do Gilson Menezes, amar os inimigos, estou tentando. Realmente, a gente tem que tentar, mas o amar os inimigos tem muito a ver com essa questão da indulgência, da tolerância, porque a gente tem que começar daí. Nós não somos perfeitos, né? Temos muita dificuldade. Então, é se colocar no lugar do outro, sabendo que a gente tem as nossas imperfeições, tão quanto aquelas pessoas que a gente considera que são os nossos inimigos. Então, quando a gente se coloca, eu também tenho as minhas imperfeições para melhorar, eu já começo a ter outro olhar, assim, do tipo de julgar menos, de criticar menos, e aí vai melhorando, diminuindo esse sentimento que alimenta essa sensação da raiva, do ódio, né? Então a gente tem que. A gente começa daí, amar os inimigos, né? Pela indulgência, pela intolerância, colocando no lugar do outro. Tolerância. Da tolerância, que a gente também tem dificuldade, Marquinhos. Só uma coisa bem rapidinho em cima disso que você falou. A Érica citou aí o trecho do Pai Nosso. Olha só. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos Ou seja, nós sempre damos atenção a quando nós somos ofendidos. Nós nunca analisamos quando ofendemos. E aí, para a gente corrigir isso e atingir o nível de tolerância que vocês falaram, que a Aninha falou, esse nível de tolerância, eu tenho que começar por aí. Admitir que eu ofendo. Eu ofendo também, até sem querer. Por quê? Porque nós temos um egoísmo, um orgulho aflorado em nós. É a nossa natureza. Nós estamos aqui exatamente por isso. Eu não atinjo uma tolerância, uma compreensão, sem antes admitir que eu ofendo, que eu machuco, que eu firo, e assim por diante. Isso. Eu até falo, Marquinhos, ó, eu tenho coordenado esses estudos né, que a gente chama de tratamento espiritual, porque a gente faz aquela estratégia do Kardec, né? A gente usa o nome que as pessoas usam, mas mostra como é o que seria um tratamento espiritual. O tratamento espiritual é você refletir sobre suas ações. É a única maneira que existe. É uma reflexão e uma mudança, né? Uma mudança profunda. Aí eu estou dizendo assim que nesses anos todos que eu coordeno esse estudo, é muito comum as pessoas sempre falarem, dizerem que perdoou. Olha, alguém me ofendeu e eu perdoei. E aí, porque quando você fala que perdoou, você é até bem visto pelas pessoas. Olha, rapaz, mas você perdoou, que coisa boa. Raramente, eu nunca vejo assim alguém dizer assim, gente, semana passada eu ofendi uma pessoa. A gente nunca fala quando a gente é o ofensor, mas a gente sabe que é uma via de mão dupla, porque só existe o perdão, porque só existe o ofensor. Só que a gente sempre se coloca na condição daquele que perdoa. Gente, a gente já está chegando ao final. Fazer esse comentário. Sim. Quando a Juliane coloca, eu acho que amar é muito forte, só em não odiar o ter rancor já é um passo. Porque, Juliane, o amar é exatamente isso que a Rosângela está colocando. Apresentar a outra face é pagar o mal com o bem. Difícil, mas isso faz o hábito. Por quê? Porque a gente tem que mostrar o bem quando a gente recebe o mal. É fazer o bem mesmo nas dificuldades, mesmo sabendo que aquela pessoa não está te fazendo bem, porque isso é te diferenciar daquela pessoa. Porque se eu retribuo o mal que ela está me fazendo com o mal, ou com o desejo do mal, ou com raiva, ou com ódio, eu não vou estar sendo diferente daquela pessoa. E fazer o bem é seguir as leis de Deus. Isso. A lei de amor, que a lei de amor nesse sentido é a caridade, benevolência e indulgência, né? Essa é a nossa expressão máxima. Então a gente tem que indulgência, perdão, benevolência e perdão das ofensas. Então eu tenho que me esforçar para fazer isso, porque a gente entende o amor como esse amor muito frágil que a gente fala, mas não é. Amar é fazer o bem,
independente do que aquela pessoa está ali proporcionando. Só assim a gente vai conseguir progredir. Com certeza. E isso em Kardec é muito claro, porque nós temos vários empecilhos para vencer, né? Kardec, o Espiritismo nos apresenta. Só queria que vocês prestassem atenção, né, na ordem dos empecilhos que nós temos para vencer. Ó. Nós temos que as más paixões temos que vencer, né? Os vícios, as más paixões, a ignorância, as intempéries do mundo, quando a gente está encarnado, e a influência dos maus espíritos. Amigos, mas eu queria só que vocês lembrassem que a gente tem que primeiro vencer os vícios e as más paixões. Quando você olha a obra inteira, você está vendo que a influência dos maus espíritos vem em último lugar. Vem em último lugar, tá certo? Porque senão a gente fica... Oi? E às vezes nem há. E às vezes nem há. Porque senão a gente fica falando muito da influência dos maus espíritos e esquece que só há influência dos maus espíritos porque nós nos entregamos aos vícios, nós cedemos às más paixões. É isso daqui que é importante a gente refletir, porque o que eu recebo de pessoas chegando assim para mim, dizendo assim, eu tenho certeza que tem um espírito que me obsedia, eu sinto uma presença, igual eu brinco sempre, tem uma pessoa, né, que está assistindo, que ela sabe que eu sempre cito, porque é uma forma carinhosa, ela me deixa citar, que ela até dentro da geladeira ela já viu um espírito, né, o espírito da geladeira. Eu digo, rapaz, era alguém que encarnou várias vezes no sertão nordestino e agora obsedia dentro da geladeira para ver se tem algum frio. Então, tem sempre alguém que diz, olha, eu tenho certeza que tem um espírito, mas raramente chega alguém dizendo assim, Cícero, o meu ciúme está me matando, está me destruindo, está me perturbando a vida. O meu orgulho está me fazendo infeliz. O meu egoísmo está fazendo... Vamos fazer aí um tratamento para ver se eu me curo de mim mesmo? A gente não faz essa proposta. Vamos fazer mas agora alguém disser assim, olha, tem um espírito, rapaz, é certeza. Se alguém lhe disser assim, eu estou vendo um espírito mal perto de você faz. Tudo que a pessoa disser. Agora, se eu disser assim, olha, é seu orgulho, ela fica ofendida e nunca mais fala com você. A gente acabou de sair de um estudo agora que a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Que é o item 459 do Livro dos Espíritos, que lá a resposta diz que os espíritos podem nos influenciar, tanto que eles podem nos dirigir. Porém, esse nos dirigir, as pessoas carregam sempre no mal, porque a gente também pode ter a influência dos bons espíritos para o bem, nos dirigir para o bem, mas aí tem um livre-arbítrio antes disso, né? Que a gente pode seguir para o bem ou para o mal de acordo com os nossos desejos e sentimentos e pensamentos. Então, eles nos influenciam a partir da minha natureza, do que eu sou. Por isso, eu preciso me esforçar para mudar. Então, você quer falar, Marquinhos? E nesse sentido que a Aninha falou, é o seguinte, nós temos a questão 525, de que os espíritos, na maioria das vezes, nos aconselham. Sim. Né? Nos por isso o livre-arbítrio. Ou seja, eles nem sempre só influenciam para o mal, mas aconselham. Nos aconselham. Sim, não sim. Escuta, né? Aí é isso que deixa. Aí quando eles reforçam esse primeiro item lá do 459, parece que é só para o mal, e aí você coloca como se fosse algo externo e você não pode fazer nada. Porém, depois Kardec vai fazendo as outras perguntas para reforçar que nós temos um meio de. Como é que se diz? Repelir essas influências e temos também o poder, através da vontade de atrair os bons e também de fazer o bem, né? De repelir os maus. Então, não é uma coisa assim que a gente é dirigido, mas se a gente deixar. Se a gente não deixar, a gente não é dirigido. Só que as pessoas só reforçam que a gente é dirigido como se a gente não tivesse a capacidade de não ser, né? Eu fico admirado, Marquinhos, aqui o pessoal pedindo, continua, não termina. Eu adoro esses pedidos de vocês, mas eu gostaria de dizer... Sim, não, mas não vou terminar ainda não. Eu não vou terminar ainda não, Marquinhos.
Eu vou terminar, eu vou te passar a palavra. Só estou dizendo que para quem está nos pedindo para que a gente continue, a gente vai continuar mais um pouco aqui com o Marquinho, mas eu queria dizer a vocês que a gente está desde as 16 horas, formação mediúnica, até às 18 horas, grupo de estudo do sonambulismo, 19h30, 18 horas, magnetismo, estudo do sonambulismo, 19h30, tratamento espiritual. Mas como vocês são pessoas caridosas, a gente vai ficar mais um pouquinho. Marquinho, fale aí. Eu também estava no estudo de Curitiba, até agora há pouco. Pronto, pois é. Né? Então, nós estamos na luta. E de manhã, eu passei a manhã toda corrigindo prova, né? Oh, meu Deus. Tá vai lá, Martinho, continua. Né? Então, é o seguinte, é bem interessante essa questão. Para quem não lembra, ou para quem não leu, ou para quem quiser voltar à questão, eu acho que dentro de tudo isso que nós temos, o comentário do Kardec, na questão 625, ele joga a responsabilidade na nossa mão. Ele vai dizer, eu não tenho mais como falar que são os espíritos. Eu não tenho que falar, mas Jesus era um espírito evoluído. Não tem mais como. Porque ele vai dizer que o modelo guia, ele nos foi dado por Deus para nós termos um modelo de tudo que nós podemos alcançar ainda na Terra. Ou seja, esse modelo e guia, tudo que ele fez, e ele fala isso. Ele lá no Evangelho ele diz, se quiserdes e tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, fareis tudo o que eu faço, e muito mais. E a questão 625 reforça. É o modelo e guia para nós seguirmos. Tudo que ele fez, nós quisermos, nós faremos na Terra. Ah, mas é muito distante. É distante porque nós somos preguiçosos. Nós estamos acostumados no nosso egoísmo, no nosso mal, na nossa maldade. Basta ligar a TV e assistir o noticiário, você vai xingar meio mundo hoje. Você vai xingar político, você vai xingar um monte de coisa. Basta assistir um jogo de futebol, você sai xingando. Ou seja, nós temos que parar. Eita, Vós sois deuses. Eu acho que tava chiando tão forte que eu não tava mais conseguindo entender o que você tava dizendo. Pode falar de novo, por favor? É que ele tava falando que bastou ligar a TV, bastou qualquer coisa a gente possibilidade de desejar o mal, político, essas coisas, né, Marquinhos? Isso. Ao invés Mas, de ó, Marquinhos, não queria lhe interromper, duas não. frases. Ao invés de nós continuarmos nos desculpando e tentando achar justificativa, nós temos que admitir que basta ligar a TV e nós começamos a xingar todo mundo. Nós saímos de uma prece e já saímos atirando para todo lado. Nós temos que melhorar isso. Ou seja, não adianta nós fazermos um estudo desde o dia todo e daqui a pouco sair postando no Face discurso de ódio, de preconceito, discriminação e assim por diante. Não. Para alcançar esse nível de caridade que nós discutimos no início, nós temos que começar a melhorar o nosso discurso. Tem gente que vai chamar a gente de piegas. Por hipocrisia. Pois que chame. Nós vamos tentar. Ó. Com certeza. É porque antes da gente encerrar, e o pessoal vai ter... Encerrar não, né? Encerrar a participação do Marquinho, que é a participação no debate. Ainda tem uma coisa que aqui a gente precisa refletir bastante, gente. Porque no último parágrafo, a gente está falando que amar aos inimigos é difícil, mas é que a gente não leu o texto direito. Uhum. Amar aos inimigos, comparado o que ele diz com o último parágrafo, é fichinha. Olha o que o Kardec diz assim, aqui, ó. Isso porque tudo o que sobrecita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Amigos, a gente está achando que é fácil, vocês estão achando difícil amar aos inimigos, uma palavra difícil,
Difícil é a gente deixar de amar a nossa personalidade para amar o nosso verdadeiro eu. Sabe aquele amar ao próximo como a si mesmo? Amar a si mesmo sem amar a personalidade, porque quando a gente ama a persona, a aparência, bate esse desespero que a gente vive agora na modernidade. Marquinhos é fã da modernidade, né, Marquinhos? E a gente... Aquela que ele fez na modernidade. Porque o que é na modernidade? O que é que a gente é? O que é que a gente vai? A gente ama as roupas, é o corpo perfeito, é a aparência, melhor tecnologia, a força física, a melhor foto no Facebook. Por que é que a gente está agora com o paraíso das redes sociais, das mídias? É tudo a gente mostrando essas coisas todas como se fosse a nossa personalidade. Tudo vai... E olha, toda vida que a gente sobrecita. Onde foi que eu estava vendo... Qual foi o texto? Será que foi o texto da tarde? Quando ele tinha um texto que a gente estava lendo. A gente estava lendo Pascal hoje à tarde, Marquinhos. Aí estava lendo o Pascal, hein? A gente estava lendo. E aí ele fala que a gente tem muitas distrações. Eu não lembro qual foi o texto. As ideias preconcebidas. Nas ideias preconcebidas. Porque ele diz que a gente não aprende a refletir. Por quê? Porque a gente se distrai, a gente tem muita distração. É isso que a gente está vendo. Essa questão da personalidade é um problema grave. É o primeiro, né? É o primeiro problema, porque a gente só não consegue amar o outro, ou perdoar, ou ser indulgente, porque a gente não consegue se abnegar da nossa personalidade. Isso. Então, se eu não consigo resolver isso, de me abnegar da personalidade, de me colocar em primeiro lugar, eu não consigo fazer mais nada, porque aí eu não tolero que o outro seja... fale algo para mim, ou que discorde de mim, ou que me critique, né? Porque eu tenho meu orgulho e a minha vaidade e eu não quero ser ferida. Então, se eu não me abnego dessa personalidade, como é que eu vou amar a outro ou até o inimigo? Isso. Eu vou dar um exemplo prático dessa questão de como a personalidade, como esse sentimento que sobrecita a personalidade na minha prática de lecionar, né, com crianças, assim. Se uma mãe recebe de uma outra mãe ou de um professor o aviso assim, olha, seu filho está envolvido com alguma coisa errada, amigos, até agora o que eu vejo é a mãe ficar com raiva de quem disse, porque estão falando mal do meu filho. Gente, quando você recebe uma notícia dessa, é para você... Não é para pegar logo de verdade, por quê? É igual aquilo, quando Santo Agostinho diz que a gente tem que ficar atento ao que os inimigos pensam de nós, mas não tomar logo como verdade, porque como os inimigos querem nos destruir, você pode aceitar e ser o caos também. Mas você escuta. Quando uma mãe recebe uma notícia, você averigua e depois agradece aquele que lhe deu essa informação, porque ele está lhe ajudando. Está lhe ajudando, mas só que nessa hora, aquela mãe, aquele pai se sente ofendido, por quê? Porque foi a personalidade dela como mãe, como pai, que foi ferida. E aí ela briga, meu filho errar? Não, ele é muito bem criado, os amigos dele são muito bons, eu conheço todos... E aí a gente está defendendo uma personalidade. Mal sabe que daqui a pouco você morre, não é mais mãe. Daqui a pouco muda tudo. E a essência que continua. Marquinho. Já que você deu um exemplo prático, eu vou dar um também. Eu lecionava, né, desde o ensino fundamental até o ensino médio, há um tempo atrás. E um dia, uma mãe... Eu dava aula até para cegos, eu alfabetizava cegos, né? Até hoje vi o post de vocês, da Ana, do Instituto dos Cegos, eu dava aula para cegos. Só um comentário rápido. Uma mãe me procurou, porque a diretora pediu para ela falar comigo, que um menino de 10 anos estava começando a usar alcoólicos, certo? E veio falar comigo o que eu aconselharia. E aí, usando o seu exemplo, eu falei... Eu aconselhei não fazer mais churrasco em casa e deixar o menino beber no churrasco. Ela ficou muito brava comigo. Ela foi falar na direção que eu chamei ela de cachaceira, que não sei o quê. Não,
ela pediu um conselho, eu dei. Ela fazia as festas e deixava a criançada beber. Ou seja, nós temos que começar por essas pequenas coisas. Eu não ofendia ela, eu simplesmente respondia a pergunta dela, né? Ou seja, aquilo que nós fazemos, a gente recomenda. O que nós não sabemos, a gente silencia, né? Marquinho, agora vai ter que silenciar, né? Vai ter que silenciar, porque a gente chegou na hora, a gente vai aplicar o magnetismo agora nas pessoas que nos pedem prece. A gente agradece muito a sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. O pessoal da quarta-feira foi que pediu, chama mais vezes o Marquinho. Tá aí o Marquinho atendendo a pedidos e lembrar que a Rosângela já chamou ele também. Já chamou ele também. Tem a Dulce chamou ele para dar uma palestra lá na fundação, mas aí eu acho que aí tem que ser presencial. Quando o Marquinhos vier para cá, passar umas férias aqui em Fortaleza, aí ele vai, Dulce. Por enquanto ele está aqui nas lives. Nosso muito obrigado, Marquinho. Até qualquer hora a gente volta a se encontrar, tá bom? Muito obrigado. Um abraço para vocês. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Marquinhos. Corações pro Marquinhos. Marquinhos, os corações estão subindo para você, tá? Ó. Corações pro Marquinhos, pessoal. Mandem aí os corações. Oh, cadê? Tá aí, ó. A câmera, os corações estão subindo, é para você. Um abraço, meu amigo. Até qualquer hora. Tchau, Marquinhos. Tchau. Um abraço. Um beijo. Tchau. Até mais. Amigos, agora nós vamos para a segunda parte, que é a aplicação do magnetismo, né? Para a aplicação, vamos fazer a prece por todos os que sofrem, vamos aplicar magnetismo. Quem estiver precisando que a gente magnetize a água, deixe a água do lado. Eu vou falar no começo, porque às vezes eu falo, o pessoal diz assim, Cícero, eu já estava fazendo a prece, tu falou da água, eu saí correndo, tropecei, caiu, quase cometi um acidente, a pessoa estava lá. Então, olha, se você quer que a gente magnetize a água, também deixa a água do lado, que a gente vai magnetizar a sua água para você, tá bem? Então, o que é que a gente quer agora? Nós vamos deixar 5 minutos. Eu queria pedir a vocês que, aqueles que quiserem, curtam o nosso vídeo, curtam a nossa página. Daqui a pouco eu vou mostrar o seminário de amanhã, que já foi postado, já está aí. Então, antes de vocês saírem, entrem na página, compartilhem o seminário de amanhã, curtam o seminário de amanhã, que amanhã a gente vai estar trabalhando sobre culpa, remorso e arrependimento na visão espírita. Pronto, então antes de saírem, vocês vão lá e curtam, tá bom? Né? Agora não. Então, agora a gente vai dar 5 minutos a vocês, para que todos digitem o nome daquelas pessoas que vocês querem que recebam o magnetismo, tá bom? A Flor vai colocar a musiquinha aqui e vocês podem começar, a partir de agora, a digitar o nome daqueles que vocês querem que nós apliquemos magnetismo.
Então, nesse momento, vamos começar a leitura dos nomes relacionados aqui, né? Vamos lá. Rafael Reis pede por Suiane Rafael. Heloísa Soares pede por Vladimir Rocha Evangelista, Luca, Lourenço, Laís, Daniel, Diana e Heloísa. O Silvio pede por Manuel Messias e Francisco Machado e por sua família. Pedro pede por ele, por André Veipe e Socorro Vasconcelos. O Reginaldo pede por ele, família, filhos e família dos filhos. Elison Cunha pede por João Batista. Érica pede por Solange da Silva, Eduardo, Vanderlei dos Santos, Érica e Vanderlei. Porque mesmo. Ah, tá. Rafael Lima pede por ele, familiares. Isadora pede por Sérgio. Luzia Silva pede por Paula, Eduardo e família. Rosália e família e por ela. Aloysio Vieira pede por sua mãe, Maria Consuelo, e por ele. A Rejane pede por Mateus, Rejane e Regina. Márcio Costa pede por Monique da Silva. Roger pede por ele, por Nena, por Juan e por Rodney. Juliane pede por Maria da Rocha, Maria José e sua família. Renata Carvalho pede por Danilo Pérez, Renata Silva, Maria dos Prazeres, e toda a família Carvalho. Doraci pede por Maria José Botelho, José Júlio, Jonas e Vitor. Socorro de Sales pede por ela, Yuri e Elza. O Joá pede por sua irmã Maria Virgínia. Fernando pede por ele e família. A Ruth pede por Carlos Filho. Jane pede por ela, família e o José Ayrton Lopes. Edna Santos pede por Amanda, Adriel, Hugo, Rejane e por ela. Elison Cunha pede por Elison e todos da família. Glaucinete Costa pede por Tiago, Lucas, Glaucinete, ela e toda a família. Glaucineide, ela e toda a família. Rita Maciel pede por Rita e família, Alex, Valéria, Darlan e família e filhos, Ismênia, Leonardo, Dáfila, Daca, Plutarco. A Kátia pede por Ilka, Davanilce, Tamara e família, Cláudio, Maria, Marlene, Aparecida, Maria, Aldenir, Rosália. A Jaqueline pede por Jaqueline, Daniel, Érica, Jandira, Jéssica, Janaína, Flávio, José e José Flávio. A Júlia pede por ela e sua família, Atílio, Silvia e família. O Márcio Costa pede por Márcio da Costa Mesquita Júnior. Zé Filho pede por José Teodósio de Macedo e Dona Neném. A Denise pede por Raina Costa, Carlos, Gildásio, por ela e sua família. A Dulce pede por seu esposo Juarez, pela Virgínia, seu esposo Tácito, seus filhos Ícaro, Bernardo e Arthur, Vanessa e família, Fábio e família e Juarez Júnior. E pediu por ela também. É por mim, por ela. A Eunice pede por Anastácio, Efisa, Carlos Adolfo, Gleice, Elisângela, Norma e o senhor Silvio. Continua. A minha mãe pede por ela. A Misha Torres pede por Daniela Lustosa Torres, Michele Vicente Torres. A Rosângela pede por ela e por toda a família.
pede pela família Pisandelli, por Natália Aragão, Marcelo de Oliveira, Josias Passos e família. O Eduardo dos Santos pede por Eduardo, Joaquim, filhos e esposa. O Ceal está pedindo pela Rayana, Thales, amigos e familiares. A Jaqueline pede por ela, pela família, pelo filho Diogo. A Ana Paula pede por seu genro Sidney. Certo. O João Batista pede por Abraão, Venâncio da Silva, Isabel Maiara, Diego Brasil e Aquiles. A Socorro pede por Osmar, Davanilce família, Tamara Fátima, Isabel, Givânia, Aparecida Costa. O Joá pede por ele mesmo. Márcio Costa pede por ele mesmo. Tibéria pede por ela e sua família. O Silva pede por Elza Souza da Silva, Kelly Souza da Silva, Cavalcante Willer Sostnes Souza da Silva, Kátia Ceane Sostnes, Manuel do Carmo Silva Batista. Felipe pede por sua família, Wilson e família, Élita e família, Cláudia Mara e família, Andréia e família, Maria das Dores, Madeira e família, Ieda e família, Rosângela e família, Rejane e família, Cláudia Gomes e família, Francisca e família. Socorro Amorim pede por Luiz Gonzaga, Conceição e os pais, Maria Ivânia, Mayra Cristina, Marcelo Amorim e todos os irmãos que estão em coma. Renata Carvalho pede para os que estão no leito do hospital. Audálio por Paulo Sérgio. Teresa Neuma faz só um agradecimento, mas nós vamos pedir por ela, continuar pedindo. A Yara pede por Damiana Pinheiro, Letícia Maria, Rainilda Marques, Antônia Irismar, Antônio de Carvalho, Larissa e família, Jorge e família, Silvinha, Yara Ferreira e família. Márcio Costa pede pela Mônica da Silva. Antônia Magalhães pede pela Natalina Queiroz, Flávio Magalhães e por ela. A Vanúzia pede por Maria do Carmo, Margaria Bessa, Narzinho Oliveira, Ângela da Silva, Ellison Lira. Gilson Menezes pede por todos da sua família. A Juliane pede por Glaucio. Tibéria pede por José Elísio de Oliveira. Neuminha pede por Joá e Virgínia Maria. Márcio Costa. Por todos que estão sofrendo. Viviane pede por Radier, João Batista, Francisco José, Jamile e Edith. Francisca Gessé pede por ela, por Gilson, Maria, Wellington, Mauro, Vitória, Ana Jéssica, Bruno, Tailan, Ayan, Jackson e família. Maria Valquíria pede por ela, Jamile, Ana Lima, José William, Yasmin, Jorge Silva, Francisco, Olga Sueli, filha, Paulo Souza, esposa e filha, Maria José Silva, esposa e filhos, Olinda Bezerra, Paula Nascimento, esposa e filhos, Fátima Alves, Ana, Devalí e filha. Juliane pede por Carla. Antônia Magalhães por José Sobrinho e família, Cleia Gouveia e família. Nayana. Não, tô aqui. Ah, sim. Nayana Paula pede por família, amigos por saúde do corpo e da alma, né? Isabel Cristina por ela, família e amigos. Maria Cátia pede por Gabriel e Jovelina. Chegamos ao fim. Você quer dar aquelas recomendações? Nesse momento a gente vai começar a aplicar o magnetismo através da prece, né? Como Kardec diz, é uma magnetização espiritual. Então, todos aqueles que colocaram nos nomes, pensem nos seus, porque é o chamado do coração, é o desejo e a vontade do coração que faz esse maior efeito. Então, pense naqueles que vocês colocaram os nomes, porque vocês estarão nos ajudando a magnetizar cada um deles. E na hora de receber o magnetismo, vocês
cada um de nós, né, vamos buscar o anjo da guarda, ele vai aplicar o magnetismo. Vamos ter fé, espero que estejam aí já com a água na mão, né, para que a gente aplique o magnetismo, tá bom? Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. É em Teu nome, Pai, que rogamos a presença dos nossos anjos da guarda. Nesse instante, à nossa frente, se encontra um Espírito que em Teu nome vela por nós. Ele nos ama e quer o nosso bem. Que possamos sentir recaindo sobre nós as bênçãos, o fluido que estes Espíritos emanam. Sentimos o nosso corpo sendo encharcado por este fluido, por esta luz que recai do alto da cabeça e se espalha por todo o nosso corpo. Que possamos nos sentir fortalecidos, com o corpo sendo curado, com as dores sendo aliviada, o mal-estar está passando. Sentimos o corpo sendo revigorado. Pedimos em especial que os anjos derramem sobre nós um fluido para nos tocar a alma, fazendo nascer em nosso íntimo a fé que salva, a esperança que consola. Envolvidos neste amor, aquecidos por esta presença bendita dos anjos, busquemos a Jesus. Jesus amigo, Tu estás aqui. Podemos te sentir, ó Jesus. Estende a Tua mão socorredora a cada um de nós. Inspira-nos, Jesus, a força necessária para resistirmos ao arrastamento dos maus pendores, para não nos entregarmos às más paixões, para não cedermos às sugestões daqueles que nos querem infelizes. Inspira-nos, Jesus, a coragem para fazer aquilo que é correto, para fazer aquilo
que já sabemos que deve ser feito. Inspira-nos a resignação, Jesus, para que possamos passar pelas provas da vida com a alegria de quem sabe que tudo que nos ocorre é justo e é para o nosso bem. Inspira-nos a paciência, Jesus, porque tudo há de passar. Os dias difíceis, as situações que nos afligem, tudo há de passar no tempo de Deus, porque só o Pai sabe o quanto precisamos passar pela prova. Nesse instante, dirigimos nosso olhar, ó Jesus, por todos os que nos pedem prece. Escuta, Jesus, o coração de cada um que aqui se encontra. Nós pedimos por todos os nomes que foram digitados, por todos os nomes que foram lidos, por todos os nomes, Jesus, que nesse momento estamos a pedir ajuda, amparo. Cuida, Jesus, de cada um destes que sofre. Derrama uma gota do teu bálsamo bendito. E se for da permissão divina, nós te pedimos. Cura-os, Jesus, nesse instante. Se Deus assim o permitir, alivia-os das dores que passam. Ó Jesus, mas nós pedimos, aquece-lhes as almas, para que não se entregue ao desespero, ao desânimo. Jesus, amigo, abençoa todos os que sofrem. Abençoa os que estão nos hospitais, nas UTIs, aqueles que estão esperando o atendimento. Abençoa os que estão em casa fazendo tratamento. Ó Jesus, cuida destes que passam pela prova da dor. Envolve-os nesse instante com teu amor. Pedimos, em especial, Jesus, pelos entristecidos, os deprimidos, aqueles que estão tomados de medo, de angústia, de desespero. Ó Jesus, mostra-lhes que há um caminho, que há uma saída. Mostra-lhes, Jesus, que há bondade no mundo, que eles possam lembrar dos momentos felizes,
que não se entregue ao desespero, ao desânimo, que a fé nasça em seus corações. Abraça Jesus aos doentes da alma. Nós pedimos em especial por eles. Rogamos por todos os que estão trabalhando no enfrentamento desta pandemia, pelos médicos, enfermeiras, por todos que estão nos hospitais em suas diversas atividades. Cuida de cada um, Jesus, ampara-os. Pedimos por todos que trabalham para que a nossa sociedade continue funcionando minimamente. Cuida, Jesus, de cada um destes. Pedimos pelos grupos, pelas pessoas que se dedicam a cuidar dos menos favorecidos, dos que estão em vulnerabilidade. São tantas as crianças abandonadas, são tantas pessoas mendigando com fome. Ó Jesus, protege a estes que se dedicam a cuidar dos pequeninos. Pedimos por todos que têm perdido seus entes queridos nesses tempos, por todos que estão sofrendo por não dar um velório digno. Leva-lhes a consolação, Jesus, o esclarecimento. Recebe aos espíritos que estão desencarnando, que os anjos os recebam. Pedimos, Jesus, pelas nossas famílias, que a Tua presença se faça em nosso lar, nas nossas relações. Pedimos para aquelas pessoas de difícil contato, de trato difícil, aqueles que nos perseguem, nos caluniam, aqueles que se distanciaram, ó Jesus, nós pedimos por estes. Pedimos pelos espíritos que nos querem mal, que não nos querem felizes. Nós os perdoamos, porque precisamos de perdão, Jesus. Pedimos pelos nossos governantes, pela nossa sociedade, pela humanidade, Jesus, que precisa de Ti, do Teu exemplo de amor. Ó Jesus, que os anjos nesse instante magnetize a água de todos estes que estão em busca do remédio para a alma. Que esta água fortaleça e ampare as doenças físicas, para que possam ter restabelecida a saúde do corpo. Através de Ti, Jesus, nesse momento, dirigimos nosso olhar a Deus. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, perdoa as nossas faltas, Pai. Perdoa a nossa fraqueza. Perdoa os momentos de choro, de tristeza. A Tua misericórdia é imensa, Pai. O Teu amor é imenso.
perdoa a nossa pequenez. Tudo o que passamos tem um objetivo. É o nosso aprendizado. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos, quando tantos estão sem poder respirar. Pelo alimento que nos mantém fortes e saudáveis, quando tantos não têm o que comer. Pelo lar que nos abriga, quando tantos estão ao relento. Temos tanto, Pai, a te agradecer pela família, pelos amigos, pelas oportunidades, e tão pouco a te pedir. Perdoa nossa ingratidão. Ampara-nos, Pai, protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Obrigado, meus amigos, pela companhia de mais um sábado de tratamento espiritual. Vocês aqui conosco, fica tudo mais tranquilo, tanta gente aqui, tantas pessoas para a gente orar junto. Eu queria pedir mais uma vez a paciência de vocês para ficarem um minutinho. Amanhã a gente vai ter um seminário que vai tratar sobre culpa, sobre ressentimento, sobre mágoa. Como é que a gente se livra disso, desses sentimentos? Está aí, a Flor está colocando aí o cartaz. Eu queria que vocês, antes de saírem, aqueles que puderem, curtam esse cartaz, entrem na página. Florzinha Lombardi. A Florzinha Lombardi, né? Curtam na página, compartilhem. Esse tema é tão importante, é tantas pessoas se sentindo culpadas, guardando culpas, guardando mágoas. Então, amanhã, às 18 horas, tem o seminário do CEAL, tá bom? Então, antes de sair, coloquem isso daí, curtam. Segunda-feira nós temos curso de... Oi? Eu queria pedir desculpa pro Reginaldo. Obrigada por me explicar. Elison, né? Elison. Tá certo. Segunda-feira tem o nosso curso, né, gente, de introdução ao estudo da doutrina espírita. Quarta-feira, revista espírita. Quinta-feira, tratamento de magnetismo. E sábado, nosso tratamento espiritual, tá? Não, a nossa transmissão vai depois para o YouTube, Érica. Érica é de Recife, mas depois estará... vai ser a transmissão sempre pela página, depois a gente coloca no YouTube, tá bom? Amanhã às 18 horas. Muitos coraçõezinhos, né, estão subindo aqui. Muito obrigado. Vamos dar boa noite a todo mundo agora. Socorro está dando boa noite. A Francisca Gessé, muito obrigado. São pessoas amigas, né? A gente ainda não conhece, mas já ama todo mundo aqui. A Misha Torres, ela é a primeira vez? Eu não lembro. Eu acho que... a Michele, que tá com a gente no tratamento. Tá, é de Recife, né? Ou é Piauí? Eu acho que é Piauí. Jane, um cheiro. Hoje não teve cheiro não, mas eu mando cheiro, viu, Jane? Valquíria. Yara, Denise, Eduardo. Tá muito rápido, Jaqueline. João Batista. Vai dizer que eu tô acompanhando. Ribeiro. Nossa, tá muito... Érica, tá aí. É a Érica, Pedro, boa noite. Olha, teve mais R$2 de live, viu, ô Pedro? Até amanhã. E pra Isadora teve mais uma ficha. Silneide, mais uma ficha pra Isadora? Porque ela disse, bota mais uma ficha aí de live. Rejane, oi, Nayana Paula. Nayana, eu acho que é a primeira. Beijo, tia Marta. Nayana, eu acho que... Rejane. Eu acho que a Nayana achou a gente no Instagram, na prece do Instagram, não tenho certeza, mas acho que foi. Vanúzia, Felipe, Valquíria, já falei, Tionil agora que manda mensagem de madrugada, Reginaldo, hoje, Reginaldo trouxe a filha, adoro quando as famílias vêm. Selec
Do NEP? NEP deve ser Federação Espírita do Paraná, alguma Paraná. coisa. Deve ser algum Esse não. centro espírita que a gente não sabe, mas deve ser do Pará. Federação Espírita do Pernambuco, que ela é de Recife. O Gilson, Gente, eu tô Wellington. E a caixa d'água, Wellington? Gente, eu tô Moreira, sentindo falta do Lourão. Cadê o Lourão? Wellison, o Joelso, que está se recuperando. A Antônia, excelentes esclarecimentos. A Antônia de Macapá, Ah, tá. Cineide, Neuminha. Ó, a Nayana Eunice. é da prece, não falei? Eunice. Até amanhã, Eunice. Yara, todo mundo. E aqui é Lison. É a filha do Reginaldo, é com som de Z, né? Mas eu dele. Depois a gente vai aprendendo, Elison. É. Que a gente vai. Ele tinha falado que acho que é com som de Z. É. Nossa, muitos corações, muito obrigado. Curtam a página. Curtam. A gente está pedindo que curtam, compartilhem o nosso cartaz, tá bom? Mas o dele é com SH. Mas. Eu acho que não é a mesma Elison. pessoa, não. Acho que ele tinha dito que era. Não sei, mas vamos lá. Ó, que aqui tá escrito diferente. É isso. Elison. Então tá, gente. A Vanusa dando boa noite pra nossa Flor Lombardi. Olha aí, a Flor virou Lombardi. Virou Lombardi do céu, a florzinha. Aqui tem corações agora novos, né, gente? Eu tô vendo que vocês criaram corações novos agora, né? Muito bem, muito legal isso aí. Tchau, cadê meu amigo do... É a mesma pessoa, sim, ele tá dizendo. Tá, é isso mesmo. Cadê o amigo dos Estados Unidos, hein? Tchau, gente. Tava no início, né, o Frederico. Isso. Um abraço.